senhor Alexandre Magno, diretor de defesa profissional do Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil, Sindirreceita. Ele é virtual. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Paulo Guedes, do PT aqui do meu estado de Minas Gerais, a quem eu já peço desculpas por estar participando virtualmente. Eu tive que regressar ao meu estado para exercer as atividades da Receita Federal, onde eu trabalho aqui em Minas Gerais. Bom dia aos meus colegas da Receita Federal, auditores fiscais, colegas administrativos, demais servidores públicos que estão presentes nesse plenário. E eu já gostaria de iniciar minha fala, também na linha do que foi dito pelo colega Luiz Roberto, que esse PL ele está um tanto quanto desatualizado, até porque ele foi protocolado e encaminhado ao Congresso em 2017, e já existe realmente algumas categorias contempladas, como é o caso do analista de tecnologia da informação, que já tem aí uma lei de 2024, até por sinal, que já contempla o seu pleito. Assim como em relação ao próprio PL 6788, em relação às questões da Receita Federal, é importante ressaltar que, originalmente, ele foi encaminhado ao Congresso para resolver as questões dos nossos colegas oriundos da Previdência, redistribuídos à Receita Federal em 2007, e esses colegas previdenciários também já tiveram a sua situação resolvida em ações diretas de inconstitucionalidade, transformando os cargos de analista do Seguro Social e técnico do Seguro Social em analista tributário da Receita Federal. Então, é preciso, deputado, fazer algumas readequações a esse PL para que ele seja ajustado à realidade atual da nossa situação funcional. Em relação à Receita Federal, e eu vou me deter somente em relação a proposta da criação, não da estruturação, como está na ementa do próprio PL, né? Nós não estamos estruturando, nós estamos criando uma nova carreira, a carreira de suporte às atividades tributárias e aduaneiras da Receita Federal, a despeito da discussão a respeito da existência ou não de recursos orçamentários e financeiros. Nós temos que lembrar que esses nossos colegas servidores administrativos, eles atuam na Receita Federal, é fato isso, exercem atividades importantes, mas essas atividades, em sua essência, são muito diferentes das atividades dos cargos da carreira tributária e aduaneira, especialmente os analistas tributários e os auditores fiscais. Não é demais recordar que essas atividades desempenhadas, desenvolvidas na administração tributária e aduaneira da União, elas apresentam um conjunto de particularidades e especificidades e relevância que envolve a atuação de servidores integrantes de uma carreira específica, sim, uma carreira lá estipulada e prevista no artigo 37, inciso 22 da Constituição Federal, mas que no âmbito da Receita Federal, essa carreira específica desenvolve atividades específicas da administração tributária. São 2 cargos que compõem essa carreira, auditor fiscal e analista tributário, ambos de nível superior, ambos com atribuições delimitadas atualmente pela Lei 10.593 de 2002, ambos destinados àquele comando constitucional, como bem já ressaltou o Supremo Tribunal Federal ao analisar a nossa carreira na ADI 5391, julgando-a constitucional, embora tenham 2 cargos que não se comunicam, o auditor fiscal e o analista tributário, mas que exercem atividades, como eu disse antes, específicas da administração tributária e que se complementam entre si. Mas as atividades desempenhadas pelos nossos colegas servidores administrativos, ainda que essenciais ao funcionamento do órgão, como bem disse o nosso colega Luiz Roberto, elas constituem atividades inespecíficas, vocacionadas realmente ao suporte dessas atividades desempenhadas pelos ocupantes da carreira tributária aduaneira. E, portanto, é necessário ter, sim, um disciplinamento, uma normativa a respeito desses nossos colegas, são 127 cargos realmente, para que não ocorra desvio de função, como a gente está verificando ultimamente na nossa casa. Infelizmente,
a nossa realidade acaba tendo que aproveitar alguns servidores para atividades onde eles não têm atribuições para exercer. E isso precisa ser corrigido de fato. Mas para que a gente possa fazer ou disciplinar uma carreira de suporte às atividades tributárias aduaneiras, é necessário que os cargos que vierem a compor, eles não entrem também em conflito com os cargos já existentes. Toda vez que nós vamos disciplinar qualquer cargo no serviço público, é importante que haja a preservação da similitude das atribuições dos cargos originários, da mesma... até para que não haja, né, um aumento orçamentário ou mesmo um incremento aí nas questões orçamentárias da lei orçamentária anual, é necessário que haja uma equivalência salarial entre os cargos que foram que existem hoje e que estão sendo propostos para serem criados, assim como também ter um nivelamento, né, dos seus níveis de escolaridade, né? Então, no caso da carreira de suporte às atividades tributárias e aduaneiras da Receita Federal, é necessário, por exemplo, que em relação à nomenclatura do cargo, seja estipulado, né, que esses cargos são cargos de suporte às atividades, como é o cargo, por exemplo, do analista técnico administrativo, de suporte às atividades tributárias. É importante que esteja colocada essa expressão para que não haja confusão com as atividades do analista tributário da Receita Federal do Brasil, que exerce as atividades específicas. Da mesma forma, os demais cargos, né, como é o cargo técnico administrativo, era necessário que se colocasse de suporte às atividades tributárias. O cargo de auxiliar técnico administrativo, de nível auxiliar, também de suporte às atividades, justamente para que a gente tenha aí uma relação equânime em relação ao que é executado por outras denominações do serviço público. Além do que, nós sabemos que no artigo 3º da Lei 812, de 90, é estipulado lá que um cargo ele é definido pelo seu conjunto de atribuições e responsabilidades. Mas a melhor doutrina e a jurisprudência dos nossos tribunais também revelam que, além disso, é importante que haja uma denominação própria, cuja propriedade consiste em refletir sinteticamente aquilo que o cargo representa. Por isso que é importante também fazer um ajuste em relação a isso. O próprio professor o saudoso Eli Lopes Meireles, ele define o cargo público como um lugar instituído na organização do serviço público com denominação própria, atribuições e responsabilidades específicas. Então, é importante que a gente também se atenha a essas questões, porque a Receita Federal precisa ter segurança em relação aos seus trabalhos. Como bem disse a procuradora que me antecedeu, a doutora Luciana Rolf, né, as atividades da Advocacia Geral da União, elas são importantíssimas para as políticas públicas, né? Estão em todas as políticas públicas, mas no caso da Receita Federal, é a Receita Federal que vai financiar essas políticas públicas todas. Então, a gente precisa realmente fazer um trabalho de equacionalização daquilo que está prejudicando essas atividades, mas essa equacionalização não pode trazer mais confusão. É isso que a gente tem chamado a atenção. Além disso, e para destacar, nesse PL 6788, ele traz as definições das atribuições dos nossos colegas administrativos reagrupados em outros cargos, mas é importante até para garantir a segurança das atividades desempenhadas pelos servidores da carreira tributária aduaneira, que haja, assim como em relação ao plano especial de cargos da AGU, que é proposto aí no PL 6788, que haja também um dispositivo, também lá no artigo 49, se for o caso, deputado, de um parágrafo único, onde se vedaria a atuação dos colegas administrativos em atividades específicas que são desempenhadas pelos servidores da carreira tributária e aduaneira, cada qual, analista e auditor, nas suas atividades correspondentes, né? Além do mais, é proposto, e para finalizar,
uma gratificação de qualificação profissional relativa à titulação desses servidores. Se é proposta essa qualificação para os servidores administrativos, seria devido também que essa qualificação fosse estendida aos servidores da carreira específica, a carreira tributária aduaneira. É isso que eu queria considerar e muito obrigado pela oportunidade. Estou sim, deputado. Gostaria de falar um pouquinho. Pois não, Alexandre. Primeiramente, agradecer a participação e a colaboração de todos os que estão participando deste evento, né, e especialmente ao senhor deputado Paulo Guedes, com quem a gente tem bastante proximidade aqui dentro do Estado de Minas Gerais. E, de antemão, já me coloco à disposição em relação ao seu convite de colaborar nessas questões técnicas para o aperfeiçoamento não só desse PL 6788, mas de qualquer outra demanda legislativa onde a gente puder humildemente colaborar tecnicamente para o aperfeiçoamento das normas em benefício da sociedade brasileira. Especialmente em relação à questão do PL 6788, reforço aqui o apoio do Sindreceita em relação à necessidade da reestruturação, ou mesmo, até mesmo, a criação de uma carreira de suporte às atividades tributárias e aduaneiras, mas sempre ressaltando, né, que nós não podemos criar novas normas que possam gerar conflitos internos e insegurança jurídica às nossas atividades. A Receita Federal, como um órgão essencial ao funcionamento do Estado, como bem disse o nosso subsecretário de Gestão Corporativa da Receita Federal, ela precisa realmente assegurar os seus recursos prioritários, como bem definido pela Constituição, e precisa ter assegurado a sua função para o financiamento das políticas públicas. Sem ela não existe nem Estado, né? A Receita Federal ele é reconhecida justamente em função dessas atividades. E nós precisamos, viu, deputados, lutar muito em razão dessa importância que nós desempenhamos, porque, infelizmente, inclusive nesse último ano, que está se encerrando agora, nós tivemos várias negociações com servidores públicos, mas a Receita Federal, a carreira tributária e aduaneira, foi a única deixada de fora. Né? Todos os demais servidores tiveram seus reajustes nos seus vencimentos básicos negociados com o governo, mas, infelizmente, né, num desacordo, né, não cumprindo o acordo conosco, o governo deixou a Receita Federal de lado, o que mostra que ela não, pelo menos o governo não está dando tanta importância assim à Receita Federal que tanto merece. E é importante, sim, assegurar essa carreira, volto a dizer, a carreira de suporte, mas, né, fazendo os destaques necessários para que não haja confusão entre as atribuições de cada cargo. Nossos colegas administrativos, por exemplo, quando vão à fronteira, às vezes estão desempenhando atividades que são dos analistas tributários. E isso é um desvio de função que precisa ser corrigido. Muito obrigado.